falar sobre Pablo Marçal, o que os gestos de Marçal entregam ao explicar os 7,4 bilhões de reais. Na sabatina da Brasil Paralelo, Marçal foi questionado sobre o patrimônio de 7,4 bi declarado ao TSE, 44 vezes o que ele declarou em 2024. Diz que foi erro de digitação e mandou conferir no chat GPT. Sugeriu que o TSE importe o arquivo do imposto de renda e lembrou que seu IR caiu. É contigo, Vitor. Poxa vida, Emilinho, você vê, o Pablo Marçal é aquela figura que historicamente sempre começa a sua campanha com uma grande polêmica. Isso é uma estratégia que eu falo do Pablo desde que ele fez a campanha para a eleição à Prefeitura de São Paulo. Ele consegue estruturar muito bem a fala de uma forma que ele chegue para mais pessoas. Lembrando que aqui a gente está falando de oratória e retórica. O Pablo é o cara do CAC baixo. O pessoal que está vendo aqui a live, vocês sabem o que é CAC baixo? CAC eu não estou falando de colecionador, atirador, enfim, caçador. CAC, nos termos do marketing digital, é o custo de aquisição por cliente. E o Marçal é o cara do CAC baixo. Ele é muito especialista em baixar o preço do CAC dele. Como que ele faz isso? Viralizando. Você vê que já de início, uma das primeiras notícias que se tem aí do Marçal, assim que é dada a largada, a corrida, a campanha eleitoral, é essa questão dos dos mais de 7 bilhões aí. Vamos colocar no detalhe, vamos analisar, vamos ver com calma se o Marçal demonstra algum sentido de que isso pode talvez ter sido intencional para chamar a atenção, para viralizar, ou será que foi um mero erro de digitação, como ele mesmo alega? Produção, pode dar o play para a gente no vídeo aí do Pablo, por favor. O patrimônio declarado também pegou todo mundo de surpresa, 7 bilhões. Depois você emitiu uma correção, queria que você explicasse. Pegou também de surpresa. E até dou uma sugestão para o Nunes Marques, que é o ministro do TSE. A minha pegou de surpresa. Vamos lá. Primeira coisa, esse bigodinho, né, rapaziada? Esse bigodinho do Marçal aí, eu vou te contar uma coisa, cara. Cada campanha ele quer criar uma associação diferente. Essa aí que ele veio de Walter White do Breaking Bad tá impagável. Qual que é a questão do bigode? O bigode na semiótica, por incrível que pareça, está associado à estabilidade do homem. Então, quanto mais reto geralmente é o bigode, mais estável. Isso em estudo realmente de faceótica, né? Enfim, de semiótica facial, você entende que quanto mais reto o bigode, mais estável a imagem, a figura daquele homem. O cabelo para trás. O cabelo está associado ao intelecto, principalmente essa região mais próxima aqui da galha aponeurótica, da musculatura frontal da testa. Então, o bigode em linha reta, demonstrando autocontrole. Esse topetão de calopsita jogado para trás, com todo respeito ao Marçal, obviamente. Esse topetão demonstrando domínio intelectual, que eu tenho domínio dos meus pensamentos. Em termos de semiótica, é algo mais ou menos assim que a gente pode interpretar. Volta um pouquinho para a gente, produção. Vamos colocar desde o começo de novo e eu já venho fazendo mais um comentário sobre a postura do Marçal. Por favor. O patrimônio declarado também pegou todo mundo de surpresa, 7 bilhões. Depois você emitiu uma correção, queria que você explicasse. Pegou também de surpresa. E até dou uma sugestão para o Nunes Marques, que é o ministro do TSE. Boa, beleza. Então vamos lá. Quando falam para ele, eu quero que você me fale então a declaração sua, pegou a gente de surpresa, etc, etc. E o Pablo começa respondendo como, pessoal? Me pegou também de surpresa. Esses agregadores verbais de tempo, que a gente chama, você colocar pequenos cacos na fala, não dizendo nada com nada, geralmente ocorre quando a gente fica um pouco mais ansioso, quando a gente está pensando em algo melhor para falar. Perceba que o Pablo repete o que foi perguntado para ele. Olha, a gente foi pego de surpresa. Me pegou de surpresa também. Esse é o estratagema número 5 de Schopenhauer. É quando eu uso a fala de outra pessoa para poder trazer algum tipo de adesão ao meu pensamento, ao meu argumento. Então é mais ou menos nessa linha. Para você ver como a gente está aí realmente alinhado. Pegou você de surpresa e me pegou de surpresa. Para você ver que eu não sabia disso, não fui eu que fiz, eu não tive participação nisso. Então, de início, ele tenta trazer essa representação na fala, gagueja um pouco, fica um pouco nervoso e vai para o que a gente vai ver agora. Pode soltar, produção. A minha pegou de surpresa. A candidata do pessoal que tem um Toyota de 35 milhões de reais, ninguém pegou de surpresa. A candidata do pessoal que tem 2 bilhões e uma linha de um Toyota de 35 milhões dela, ninguém está surpreendido. Mas a minha sempre vai surpreender, né?
Boa. Aí o Pablo usa um estratagema retórico conhecido como tucoque, que é também conhecido como apelo à hipocrisia. Ah, peraí, quer dizer que o meu então pega de surpresa, mas a outra lá que fez isso não pega de surpresa. Essa é uma estratégia retórica muito válida, funciona muito bem para tirar o holofote de cima da gente. Então eu cito um outro caso, que pode ser que esteja errado, tão errado ou mais errado que o meu, mas a ideia é, tira-se o holofote de cima de mim e volta-se o holofote para aquele outro caso, para que a gente passe então a falar sobre aquele caso ou a julgar negativamente aquele caso e não o meu. Então o tucoque, famoso apelo à hipocrisia, pode ser utilizado nessa estratégia. Agora eu quero que vocês percebam, a produção volta um pouquinho, 5 segundos se conseguir, assim que ele começa a se justificar. Eu quero que a galera que está assistindo perceba os cantos dos lábios, ou melhor dizendo, o canto da boca do Marçal. Se parece que ele se eleva. Pode dar um play, produção. De um Toyota de 35 milhões dela, ninguém tá surpreendido, mas a minha sempre vai surpreender. Vocês conseguem perceber como que um dos cantos da boca do Marçal se eleva mais que o outro? Eu acho engraçado, né? Que na outra lá ninguém percebe, mas a minha sempre vai surpreender. Então, um dos cantos dele está quase sempre elevado quando ele fala isso. Na prática, isso quer dizer o quê? O sorriso semilateral, o sorriso unilateral, na verdade, semicircular, está associado à emoção de desprezo. O Marçal, ele tem essa estratégia de transmitir sempre uma autoconfiança muito grande. Então ele está com o peito estufado, não está com nada na frente do corpo, não está cruzando o braço nem nada, e entra com os cantos dos lábios quando ele fala da outra pessoa. Isso, meus caros, em termos de comportamento não verbal, é a tentativa, e detalhe, tá? Essa tentativa pode ocorrer se você estiver mentindo ou falando a verdade, de tentar demonstrar tanta confiança para fazer parecer que você de fato está falando 100% da verdade. Novamente, você pode estar falando a verdade e ainda assim conseguir demonstrar confiança. Assim como o contrário também é verdade. Eu posso estar mentindo e demonstrar confiança. Então, isso é perene na linguagem corporal do Marçal. Ele está sempre com o peito estufado, o queixo elevado e o desprezo, a expressão de desprezo na face, né? O sorriso ali unilateral. Pode soltar mais um pouco para a gente, produção, por favor? Qual foi o erro de fato? O que aconteceu? É óbvio que é de digitação. Se você pegar o ChatGPT e perguntar qual que é os bens que o Marçal declarou em 2024 e declarou em 2026, aponta a falha para mim, o ChatGPT vai pegar e vai te mostrar onde está. Aí a sugestão que eu dou para o TSE, humildemente, como cidadão, é... Boa. Qual que é a falha, então? Qual que é o erro, então, né? É feita a pergunta para o Pablo de uma forma bem abrangente. Qual que é o erro? É óbvio que é de digitação. Perceba que não há uso aqui de pronomes pessoais do Pablo. Olha, eu digitei tudo certo, eu declarei certinho, eu não fiz nada disso. Então o Pablo usa uma estratégia de afastamento não verbal. É quando eu dou uma resposta de maneira mais abrangente. Eu não falo quem que foi culpado ou quem que deve ser atribuída essa atitude, nem nada. Eu falo, olha, alguma coisa aconteceu que realmente causou-se um problema. Não falei quem, nem que o problema é meu. Né? Esse tipo de linguagem é muito comum para evitar complicações futuras. Se amanhã ou depois sai um laudo, sai um registro, dizendo que, sei lá, deve ter sido o Pablo mesmo que digitou de propósito. Ele fala, não, mas eu nunca falei que não tinha sido. Eu falei que houve um erro de digitação, né? E que alguma coisa aconteceu. Então, muitas vezes, alguns políticos, não só políticos, você vê isso até no meio jurídico, é muito comum uma fala, muitas vezes, mais abrangente, menos específica, para que, se necessário, a pessoa lá na frente possa fazer um recall e falar que ela nunca mentiu. Mas eu nunca menti. Aqui, vocês estão vendo esse ponto. Como eu sempre realço, né? Eu gosto de diferenciar o Pablo, figura Pablo, da retórica. A retórica do Pablo, ela é muito afiada, é muito rápida, é muita técnica seguida de técnica. Então são pontos realmente que a gente observa. Não sei se dá tempo, mas se a produção quiser tocar o finalzinho aqui, e eu já encerro então. Não, na hora de subir o DRAP, não deixe pessoas digitarem que vai acontecer muito erro. Minha declaração de imposto de renda ela é bem extensa. E aí a sugestão é só pegar o arquivo de imposto de renda e importar. Se fizer essa importação, não há erro de digitação. Assim, não sei quem do partido acabou fazendo esse erro, mas profeticamente eu recebo. Eu acho que em breve, com os negócios e com a curva que a gente vem demonstrando de crescimento. Volta alguns segundinhos antes dele falar, não sei quem do partido que acabou fazendo esse erro. Volta mais uns segundinhos e dá o play de novo, só pra gente ver no detalhe isso daí. Minha declaração de imposto de renda ela é bem extensa. E aí a sugestão é só pegar o arquivo de imposto de renda e importar. Se fizer essa importação, não há erro de digitação. Assim, não sei quem do partido acabou fazendo esse erro, mas eu... Boa.
Percebam no detalhe como que ele está falando num fluxo, num tom, numa vocalidade alta, e quando ele vai falar que alguém do partido fez o erro, tem uma queda no volume vocal. E ele tá aqui, e assim, não sei quem do partido acabou fazendo esse erro, mas aí não sei o que, não sei o que lá. Essa queda pode significar para a gente uma insegurança, uma incerteza. Talvez ele suspeite de quem foi que fez isso, talvez não. Mas enfim, essa queda pontual no volume vocal, essa letargia na fala, essa pausa momentânea, para mim, acaba sendo bem esquisito. Eu não tinha percebido isso na análise anterior, percebi agora no ao vivo, por isso que eu fiz questão de parar para comentar. Mas pode tocar para o final que eu já vou fazer aqui minhas considerações finais. Profeticamente eu recebo, eu acho que em breve, com os negócios e com a curva que a gente vem demonstrando de crescimento, em alguns anos a gente consegue bater esse número. Mas ela é bem menos. E eu tenho uma notícia triste para todo mundo. De 2024 para 2022, a minha... Boa, pessoal. Praticamente encerrou, né? Eu acho que não tem mais nada, mas o ponto que me chama mais atenção de tudo é, nesse corte em específico, se você compara com o resto da entrevista, é onde o Marçal apresenta as maiores pausas e gaguejadas dele e agregadores verbais de tempo alongando vogais do tipo eu não sei por que especificamente isso acontece nessa minutagem em específico, mas é uma pergunta que eu torno para quem está vendo para a nossa audiência de hoje e para quem está aqui nessa bancada maravilhosa comigo. Por que vocês acham que nesse momento ele gagueja um pouco mais do que o normal? É uma pergunta difícil mesmo? Qualquer um ficaria assim nessa condição? O que vocês podem me ajudar aí, pessoal? Quer começar, Consta? Olha, boa análise, né, em relação aí aos trejeitos e linguagem corporal do Marçal, mas a incógnita continua, que é o que realmente interessa, né, que isso eu não consigo responder com base nem na análise do Vitor, né? Qual foi a do Pablo em se lançar candidato? Né? Isso tá mais nebuloso um pouco, né? Vai fazer realmente ali uma dobradinha, vai servir de escudo para o Flávio e bater no Lula, enfim. Está um pouco difícil de entender, tem gente achando que foi uma estratégia e foi bom para a candidatura do Flávio, tem gente achando que não. Eu confesso que eu vou aguardar, mas com certeza as eleições presidenciais de 2026 ganharam aí um capítulo mais divertido. Fato. Gustavo Lopes. Pois como disse o Vitor, né, ele domina, né, esses elementos de retórica, de argumentação, e aí quando a gente vê essas oscilações na fala, como bem observou o Vitor, chama atenção de fato. E eu concordo com o Consta, é um fato novo, a gente ainda está tentando entender, né, porque com o Pablo Marçal a gente pensa uma coisa no dia seguinte é outra, né, então tem que esperar para ver o que de fato ele vai apresentar, mas sem dúvida é um elemento novo que embaralha bastante, né, o cenário eleitoral, sobretudo em debates, né? Se eventualmente se confirmar a candidatura e ele participar de debates, aí vai ficar bem interessante assistir. Eu tô curioso para ver como ele vai performar nessas primeiras pesquisas aí. É isso aí. Você quer concluir aqui, Vitor? Tem mais alguma coisa aqui a acrescentar? Meu caro, do Pablo, eu concordo com os nossos colegas de bancada. É uma pessoa imprevisível, volto a dizer, tem uma retórica afiadíssima, muito aguçada, é uma pessoa que está também associado à ideia de transmídia, então ele fala muitas coisas já pensando nesse conteúdo virar uma cauda longa, já pensando no corte que vai viralizar. A gente está pensando muitas vezes olhar um debate com a ótica do debate, o Pablo já está olhando a ótica do corte do debate, do viral daquele debate, então tudo isso muda muito o jogo quando você coloca esse personagem num debate à presidência em 2026 no cenário atual. Então, concordo 100%. Vai ser, no mínimo, mais interessante de assistir agora.